Olá, minhas sementinhas! Esse é o momento de mais uma videoaula de português. Nosso assunto de hoje, número do substantivo. Quando falamos em número do substantivo, estamos falando das palavras no singular ou no plural. As palavras, quando elas estão no singular, elas indicam um único elemento. Quando elas estão no plural, elas indicam vários elementos. Por exemplo, carro, carros. Carro, singular, carros, plural. Avião, aviões. Bola, bolas. Boneca, bonecas. Cubo, cubos. Dado, dados. Vimos aí alguns exemplos de substantivos no singular e no plural. Mas nós temos algumas regrinhas. As palavras terminadas em vogal formam o plural acrescentando-se S ao singular. Por exemplo, formiga é uma palavra que está no singular. Para formar o plural, acrescenta-se S no final dela. Formigas, boi, bois, galinha, galinhas, campo, campos, cama, camas, rosa, rosas. As palavras terminadas em R ou Z acrescenta-se ES no final. Por exemplo, flor, flores, raiz, raízes, rapaz, rapazes, colher, colheres, nós, nozes, dólar, dólares. As palavras terminadas em IO e L, quando oxítonas, troca-se o ler por S. Lembrando que palavras oxítonas são aquelas que a última sílaba é a sílaba tônica, ou seja, é a sílaba mais forte da palavra. Por exemplo, anil, anis. Anil termina em iler. O L foi substituído por S quando formou-se o plural. Funil, funis, retirou o L, acrescentou o S. Barril, barris. Quando paroxítonas, troca-se o IU por ES. Paroxítonas são palavras que a penúltima sílaba é a sílaba mais forte. Por exemplo, útil, úteis, fóssil, fósseis, réptil, répteis. Palavras terminadas em ão, fazemos o plural das seguintes formas. Uns recebem acréscimo de S, por exemplo, mão, mãos, irmão, irmãos, cidadão, cidadãos. Outros mudam ão por ões, como por exemplo, limão, limões, avião, aviões, melão, melões. Outros trocam por ães, como por exemplo, pão, pães, cão, cães, alemão, alemães.
palavras terminadas em ao, el, ol e u, troca-se o ler por is. Por exemplo, animal, animais. Retirou o ler e acrescentou isir no final da palavra. Papel, papéis. Anzol, anzóis. Azul, azuis. Mel, mês. Palavras terminadas em M, em mer, retira-se o mer e acrescenta-se NS. Por exemplo, jardim, terminou em mer, para formar o plural, retira-se o mer e acrescenta NS. Jardins, fim, fins. Nuvem, nuvens. Álbum, álbuns. Palavras terminadas em S e Z. Os substantivos terminados em S, quando monossílabos ou oxítonos, fazem o plural acrescentando-se es. Monossílabos são palavras formadas por apenas uma sílaba. Oxítona é palavra que a sílaba tônica é a última. Por exemplo, retrós, retroses. Nós temos aí uma palavra oxítona, a sílaba forte. A sílaba mais forte é a última, retrós. Gás, uma palavra monossílaba, onde se acrescentou ES para formar o plural. Gases. País, países. Freguês, fregueses. Quando paroxítonas ou proparoxítonas, terminadas em S ou X, elas ficam invariáveis, ou seja, elas não alteram a sua forma. Por exemplo, o lápis, os lápis, o ônibus, os ônibus, o látex, os látex, o pires, os pires, o vírus, os vírus. Quem vai determinar aí a formação desse plural é os artigos que o acompanham. Nesse caso, o artigo o, ele recebe o S. E o substantivo, ele não altera a sua forma. Singular indica apenas um elemento, um só. Plural mais de um, vou te explicar melhor. Singular indica apenas um elemento, um só. Plural mais de um, vou te explicar melhor. Se um homem está no singular, quero passar para o plural. Devo ir acrescentando ou trocando letras no final. Devo ir acrescentando ou trocando letras no final. Garoto está no singular, garotos no plural. Eu só fiz acrescentar. Mas no final Eu só fiz acrescentar.
caracóis no plural, eu só fiz acrescentar. S no final. Eu só fiz acrescentar. S no final. Caracol está no singular, caracóis no plural. Tirei o L e coloquei. S no final. Tirei o L e coloquei. S no final. Singular indica apenas um elemento só.